Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto integrador de educação infantil e a gente vai conversar agora sobre o brincar e o desenvolvimento integral da criança. Vamos ver qual é o nosso objetivo. O objetivo dessa aula é compreender a importância do brincar para a formação dos alunos da educação infantil com o fim de conquistar integralmente a socialização e o desenvolvimento psicossocial. Pensar o brincar não é pensar apenas em entretenimento. A gente já vem falando sobre isso nas aulas anteriores, mas pensar esse brincar enquanto linguagem que potencializa a interação entre os sujeitos, a socialização e o desenvolvimento integral, psicomotor, socialização, o desenvolvimento da empatia, conhecer as regras, conhecer as normas de interação e convivência em sociedade. Brincar é oportunizar a criatividade e imaginação, mas também oportunizar as linguagens da socialização. Como é que a gente convive em sociedade? E passando pelo brincar é uma forma mais prazerosa de conciliar essa socialização, esse conhecimento, não é mesmo? Então, a gente vai buscar lá nos nossos documentos oficiais algumas definições muito importantes para entender o que que é educação infantil, o que que é brincar, o que que é ser criança, ok? Então, aqui nós temos as nossas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. O que que é educação infantil para esse documento oficial? É a primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. É dever do Estado garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. Dá uma olhadinha, meu povo, qual é o ano desse documento oficial, a diretriz curricular? 2010. Nós estamos 2024, 2025 que vai entrar essa videoaula para vocês. Quantos anos que a gente vem lutando e debatendo a importância de se garantir a educação infantil de forma irrestrita, sem requisito de seleção, gratuita e de qualidade. A gente já conseguiu chegar perto dessa universalização, então ainda há muito a se trilhar, a se lutar. Ainda não foi garantido esse direito da criança e esse direito da família e da sociedade. Então, agora vamos para o conceito de criança. O que que é ser criança? É ser um adulto em miniatura? Como era na Idade Média? Será que é isso? Não, criança é um sujeito histórico de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, que brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Então, a criança não é um papel em branco, não existe isso. A criança é um ser completo que está ainda em desenvolvimento. Todos nós estamos, não é verdade? Sempre em desenvolvimento. Então, é um sujeito que já traz a sua história, que tem a sua cultura, que está imerso em um dado tempo histórico, tem referenciais próprios que precisam ser considerados, que precisam ser expandidos, que outros saberes têm que ser apresentados, né, para essa criança. E a brincadeira é uma oportunidade de acessar internamente para o resto da vida, para a memória de longo prazo dessa criança. Então, é um sujeito que produz cultura, não é um sujeito passivo, mas ativo, que já tem história, já tem sentido, tem compreensão sobre o mundo, precisa de mediação. Claro, por isso está na escola, por isso a agência socializadora da escola. Ok? E
a importância do papel do professor nessa mediação, mas entender que já é um sujeito completo. E o brincar? O que é o brincar lá no Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil? Brincar. A brincadeira é uma linguagem infantil que mantém um vínculo essencial com aquilo que é o não brincar. Se a brincadeira é uma ação que ocorre no plano da imaginação, isso implica que aquele que brinca tem o domínio da linguagem simbólica. Isso quer dizer que é preciso haver consciência da diferença existente entre a brincadeira e a realidade imediata que lhe forneceu o conteúdo para realizar-se. Nesse sentido, para brincar, é preciso apropriar-se de elementos da realidade imediata de tal forma a atribuir-lhes novos significados. A gente para ali naquele trecho onde fala ver, ter consciência da diferença entre a brincadeira e a realidade imediata, e me ocorre de chamar a atenção para vocês sobre uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eh, Quando crianças muito pequenas, antes dos 6 anos de idade, estão muito tempo imersas nas redes sociais, nas telas, que nem deveriam ter esse contato, nós sabemos disso. Mas sabemos também que a transgressão ocorre e ocorre em todos os lares, quase todos os lares, por diversos motivos. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que se observe o que a criança está acessando, porque crianças muito pequenas não diferenciam o que é fantasia e o que é realidade, ok? Então, a mediação do adulto é muito importante. Os filtros e configurações para acesso a esses artefatos é muito importante. Ideal, não usar. Não havendo essa possibilidade, reduzir bastante o tempo e fazer esses filtros e observação sempre de um adulto competente, tá? Então, olha como os documentos dos referenciais, embora antigos, ainda não davam conta da cultura digital e todos os desafios atuais, nos remetem a observar e chamar atenção para isso, ok? As diretrizes também entendem o brincar e a brincadeira na escola da seguinte forma: oportuniza a ampliação de experiências sensoriais, movimento, ritmos, desejos da criança. Nós temos ali no primeiro quadrinho as crianças brincando livremente do lado de fora. Quer dizer, livremente não é, porque há uma condução, ali há uma imersão no jogo com regras. Percebo, isso não quer dizer que aquela seriedade não esteja diretamente ligada à ludicidade, segundo o Izinga, que nós vimos na aula anterior. Mas há um entretenimento, é uma absorção voltada à fantasia, à criatividade, à diversão, ao entretenimento, e engaja e faz com que eles conheçam regras, normas, para conviver e para que o jogo, a brincadeira dê certo. Então, tem regras nas brincadeiras. As diretrizes também dizem que amplia diferentes linguagens e expressões, a linguagem gestual, verbal, plástica, dramática e musical. É importante trazer dramatizações, trazer musicalidade, trazer instrumentos para dentro da sala de aula, trazer fantasias e vários outros artefatos para que se faça artes cênicas, né? Dentro de sala de aula, se ensaie peças e tudo isso, essa imersão na estética, na ética, na ludicidade, completa uma formação integral do ser. Recria por meio de narrativas e outras linguagens das noções de quantidades, medidas, formas e orientação espaço-temporal. Olha os conhecimentos científicos muito claros aqui, né? Viabiliza vivências éticas, estéticas e interculturais que promovam diálogo e convivência com o diferente. Percebam que na interação entre os sujeitos, por meio da brincadeira, por meio do jogo, por meio das trocas dos brinquedos e negociações, nós estamos também oportunizando o quê? Inclusão. Claro, isso não ocorre gratuitamente, isso não ocorre espontaneamente, precisa haver mediação do professor, observação o tempo todo para que a inclusão realmente ocorra e não ocorra o contrário, que é a exclusão. Então, a socialização, o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento da competência de convivência entre os diferentes
passa pela mediação docente, intervenção docente. E a brincadeira é um momento riquíssimo para se estimular a inclusão e a convivência entre os diferentes. Incentiva o encantamento, questionamento e conhecimento de si e do seu ambiente externo, do entorno. A importância do brincar para Froebel e Winnicott. Vamos prestar atenção o que esses dois autores, dois clássicos. Froebel é o criador do conceito de jardim de infância. Então, há uma grande importância em estudarmos. Eu acredito que vocês estão estudando na disciplina de educação infantil. Se não, busquem pesquisar esse autor e aprofundar a forma dele observar o desenvolvimento infantil. Por que ele pensou o conceito de jardim de infância? Como era o conceito de criança para Froebel, tá? Para ele, brincar de forma livre é a forma natural do aprendizado da criança. Oportunizar a brincadeira ao ar livre, de forma natural. Já Winnicott, brincar é uma atividade diretamente associada à saúde mental da criança. Nossa também, não é? O brincar impulsiona o desenvolvimento emocional para todos os sujeitos, nós diríamos. Como é importante a ludicidade para todos, brincar para todos os sujeitos. Agora eu trago dois outros autores, Maria Montessori e Leontiev. Montessori vai pensar o quê? Valoriza a autonomia da criança e seu desenvolvimento natural, mas reconhece a importância de atividades lúdicas estruturadas. Percebam que há uma diferença aqui. A autonomia da criança e desenvolvimento natural, ela vai concordar com Froebel, porém ela vai valorizar também, vai incluir atividades lúdicas estruturadas, planejadas, conscientes, desenhadas pelo professor com determinadas intencionalidades. Gente, tudo isso precisa ser dosado, tá? Dosado, mediado. A gente não pode trabalhar apenas com atividades lúdicas estruturadas e nem apenas as espontâneas, encontrar o caminho no meio. Entende que o ambiente precisa ser preparado para um brincar produtivo e significativo, adota materiais didáticos para oferecer experiência concreta e desenvolver os conhecimentos abstratos. Vamos lá, vamos pensar. Experiência concreta e conceitos abstratos, base do pilar do conhecimento científico, base do desenvolvimento integral da criança para que ela tenha melhor proveito lá no ensino fundamental. Não é na educação infantil que a gente começa a escolarização, pessoal. É no ensino fundamental. Porém, os pilares são construídos na educação infantil. E a brincadeira auxilia tudo isso. Leontiev vai trazer para a gente a noção de atividade. Atividade, vamos fazer uma associação breve, não é exatamente isso, mas para ser mais ágil e acessível para vocês compreenderem. Vamos pensar como a motivação maior, tá? Então, para a criança pequena, a brincadeira é a atividade principal da criança, tá? É a forma como essa criança interage, interpreta e se apropria do mundo. A brincadeira é o universo principal onde ela interage, se engaja, desenvolve a sua linguagem. É através da brincadeira que auxilia a internalização de regras sociais, contribuindo para o pensamento abstrato, que é o quê? O pensamento, que é a base do aprendizado escolar. A base da escola básica não é o pensamento abstrato? Então, é conciliar o pensamento espontâneo, empírico, do dia a dia, desenvolvê-lo para se transformar em conhecimento abstrato, que é mais sofisticado, que precisa da mediação docente, que é a base do aprendizado escolar. E aí o movimento, a importância de se movimentar, de botar esse corpo em movimento durante a brincadeira. Ele envolve, esse movimento do brincar, é o reconhecimento do próprio corpo, que precisa ter movimento, e é o primeiro sinal da vida psíquica, segundo Vallon.
Ampliar a possibilidade de ocorrer o movimento, usando para isso as brincadeiras e até alguns brinquedos, pode ampliar o desenvolvimento socioafetivo e cognitivo. Então, quando nós pensarmos na brincadeira e no brincar, pensem em movimento, pensem em colocar o corpo em movimento, em fazer com que as crianças observem o corpo, tenham noção dos movimentos, das partes do corpo. Eh, Evitem brincadeiras onde eles fiquem sentados apenas. É claro que em dado momento, determinada faixa etária, pode haver mais episódios dessas brincadeiras. Todos os professores sabem fazer essa mediação, né, na medida certa. Porém, eu me preocupo muito quando eu vejo turmas de educação infantil onde todas as crianças estão sentadas em carteiras, como se já estivessem quase na universidade, o tempo todo sentadas. Que horas o corpo estará em movimento? Que horas o desenvolvimento psicomotor estará realmente agindo? Aqui eu tenho uma imagem do Francesco Tonucci, que eu sempre trago, se eu puder sempre trazer. Olha a criança chegando na escola. Ela tem um universo, tem os animais, as árvores, todos os sonhos, brincadeiras que ela já traz dentro de si. Quando chega na escola, se a escola não for comprometida com o brincar e com o desenvolvimento integral dessa criança, há uma grande chance de haver o quê? Uniformização dos sujeitos. Olha lá, a professora é com má intenção que essa professora faz isso? Na maior parte das vezes, a professora, atua dessa forma porque é o projeto político-pedagógico daquela escola, mais comprometido apenas com a escolarização, apenas com a escrita, que é importante, mas não é a única manifestação, não é a única linguagem do ser humano, certo? E aí ela acaba uniformizando essa criança, silenciando a sua fantasia, silenciando a criatividade. Pessoal, estamos falando da importância do brincar, então não vamos cometer esse erro, tá bom? Olha, esse outro slide aqui é a imagem que eu trouxe do Francesco Tonucci, que tem muito conteúdo. Espaços de controle ou de liberdade? Olha a proposta que a professora traz ali. Crianças, hoje vamos passear, sairemos para conhecer o bairro. Lá vão as crianças, em frente, fila de dois, uma atrás da outra, coordenadas, certo? Lá embaixo. Não desça da calçada. Aí a última proposta. E agora vamos voltar para a aula e cada um de vocês desenhará o que mais impressionou. O desenho da criança. Olha o desenho da criança. Eh, a gente compreende os professores quando eles não têm auxiliares ou tem poucas pessoas para auxiliar uma turma, uma professora sair com uma turma inteira lá fora, fora do espaço escolar. É verdade que às vezes não dispõe de tantos profissionais. Porém, o excesso de controle ou de busca de controle pode acabar com o próprio planejamento, que era permitir que as crianças conheçam e explorem um espaço externo. O excesso de controle pode tolir a criatividade e mesmo a percepção. Então, esse planejamento do docente, mas também do gestor, tá? Importante chamar aqui a atenção para o gestor, porque o gestor vai precisar colocar outros profissionais para auxiliar esse professor, fazer essa condução. Então, esses dois profissionais, o gestor e o docente, precisam considerar o espaço, a arquitetura, mobiliário para garantir movimento, exploração e liberdade. Esqueci de colocar ali, segurança, sim, tá? Sem isso, o espaço da educação infantil pode se tornar um espaço de controle e às vezes a intenção é outra, né? E essas são as nossas referências. Espero que essa aula tenha deixado vocês, sabe, com algumas dúvidas, angústias, porque elas são elementos preponderantes para revermos nossos planejamentos. Às vezes a gente quer fazer uma atividade que explora os espaços e o que a gente faz é exatamente excesso de controle. Então, a liberdade está ali na interseção entre o planejamento, tá? E a segurança das crianças sem diminuir o espaço de criatividade, fantasia e liberdade. Ok, meu povo? Essas são as nossas referências. Eu encerro aqui a nossa aula. Até a próxima, pessoal.